Bom dia, graça e paz a nós que já estamos no templo para cultuarmos ao Senhor e também aqueles que nos acompanham em seus lares neste momento. Nossos motivos de oração que temos nesse momento de culto pela saúde de Jorge Trindade, de Omar e Priscila Ordones, Celina Correia, Valdir Desidério, Marlene Besco, Siloni Ivanilda dos Santos, Vera Godoy, Inara Barreto, Tirsa Pires, Ieda e Alessio Castro, Jorge Neves, Miriam Tavares, Eva da Cunha, Heloísa Tavares da Silva, Yara Mello, Clodoveu e Vera Machado, Nádia Sena, Zélia Souza, Roberto Duval, Marilúcia Ferreira, Denise Azevedo, Maria Helena Martins, Cristiane Branco, Alcide São Vicente, Zélia Beverca, Elisteu Duarte, D'Artagnan Zanin, Eleci Pereira Neves, Richard Holder, Marley, Noemi Derra, Wilson Feldens, Ivanete Oliveira, Edgar Quintana, Caetano Dornelles, Beatriz Costa, Vitor de Jesus Freitas e tantos outros que se encontram no silêncio dos nossos corações. Oramos com ação de graças pelas vidas de Loni Vasconcelos e em memória de Oswaldo Melo. Neste momento em que mais uma vez nosso mundo encontra-se dividido em conflitos, guerras, famílias, crianças e muitas pessoas tendo suas histórias e sonhos interrompidos, nós oramos pela capacidade de diálogo e pela paz no mundo. Pelos desastres ambientais e pelo descuido com o nosso mundo, por todos os lugares atingidos por enchentes, pelas famílias que precisam sair de suas casas, por aqueles e lugares atingidos por incêndios e terremotos, que promovamos o cuidado e o zelo pela criação do nosso Deus. Pelo povo do Brasil e pela paz entre os habitantes da nossa nação. Pelo nosso diocesano, Bispo Humberto, por nossa Diocese Meridional, suas paróquias e todos os seus membros. Pela Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, sua primaz, Bispa Marinês Bassotto, todas as dioceses e instâncias provinciais. Pela Comunhão Anglicana e pela Arcebispa Sara Moreira, nossa Arcebispa de Cantuária. Por nossa Catedral, por nossa equipe pastoral, junta paroquial e todos os sodaliços de nossa congregação. Por todas as famílias, em suas mais variadas configurações. Por todos os pais e por todas as pessoas que vivem e exercem o dom da paternidade. Neste momento, com reverência, nos colocamos submissos à direção do nosso Deus.
com a graça de Deus, nós nos reunimos nesta manhã fria, depois de tantos dias que a gente quase desaprendeu o que era viver o inverno, mas estamos aqui para adorar ao Senhor em primeiro lugar, né? Mas também para aquecer as nossas vidas com a sua presença, né? Que anima o nosso coração, fortalece os nossos passos na estrada, né, da vida, enfim, por todos os motivos que cada uma de nós traz diante do Senhor, nas suas súplicas, nas suas ações de graças, e também, né, louvarmos e orarmos a Deus nesse domingo do Dia dos Pais pela vida de todas as nossas famílias, né? Então nós também as apresentamos diante do altar nesta manhã. Nós vamos iniciar o nosso ofício cantando do Inário o hino 117. Graças te rendemos, Deus de luz e amor, pelo dom de Cristo, nosso Salvador, pelo que nos deste com bondosa mão, pelos bens da vida, deste abrigo e pão. A liturgia da proclamação da Palavra de Deus e a celebração da Santa Comunhão, conforme o rito 1, a página 289 do livro de oração comum. Bendito seja Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendito seja o seu reino, agora e sempre. Onipotente Deus, que vês todos os corações, conheces todos os desejos, e para quem segredo algum está oculto, purifica nossos corações e pensamentos com a inspiração do Teu Espírito Santo, para que Te amemos com perfeição e dignamente glorifiquemos o Teu santo nome, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Na página 292, meus irmãos e minhas irmãs, escutai o que diz nosso Senhor Jesus Cristo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e o grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós.
vez que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia. E o mal que ele não desejava, que ele não queria, era exatamente às vezes as coisas que mais realizava. O momento da confissão na nossa liturgia, no momento de culto, é aquele momento em que a gente dobra o joelho, aqueles que assim não podem, se não dobra o joelho do coração, e abre literalmente o coração para o nosso Deus e apresenta a Ele, né, o nosso pedido de perdão, na certeza da sua graça que nos alcança. Então, no momento em que nós vamos recitar juntos a fórmula que é comunitária, as palavras são as mesmas para todos nós, mas aquelas coisas que nos incomodam, elas são pessoais, né? São individuais. Então, que cada um no silêncio do coração diga a Deus aquilo que deseja receber, né, a sua graça, o seu amor e o seu perdão. Onipotente Deus, nosso Pai, reconhecemos e confessamos nossos muitos pecados que temos cometido por pensamentos, palavras, obras e omissões, contra ti, contra nosso próximo e contra nós mesmos. Concede-nos verdadeiro arrependimento, e por amor de teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perdoa-nos todo o passado e dá-nos a graça de te servir com alegria, para a honra e glória de teu nome. Amém. Deus onipotente, nosso Pai celestial, que por sua grande misericórdia promete o perdão a todos quantos com sincero arrependimento e viva fé a Ele se convertem. Os perdoe, liberte de todos os vossos pecados, os confirme e fortaleça em todo o bem e preserve vocês para a vida eterna. Amém. 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 O Senhor está aqui. Seu Espírito está conosco. Concede-nos, Senhor, te rogamos, a graça de pensar e executar sempre o que é justo e bom, para que nós, que sem ti nada podemos, por ti nos tornemos capazes de viver conforme a tua vontade, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Amém. Sentemos para escutarmos a primeira leitura. A palavra de Deus, escrita no livro de Reis, capítulo 19, versículos de 9 a 18. Ali ele entrou numa caverna para passar a noite e de repente o Senhor Deus lhe perguntou: "O que você está fazendo aqui, Elias?" Ele respondeu: "Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar." O Senhor Deus disse: "Saia e vá ficar diante de mim no alto do monte." Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto. Porém, o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio um sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna, e uma voz lhe disse: "O que você está fazendo aqui, Elias?" Ele respondeu: "Ó Senhor Deus Todo-Poderoso,
Eu sempre tenho servido a ti e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. Então o Senhor Deus disse: volte para o deserto que fica perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade e unja Azael como rei da Síria. Unja Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel de Meolá, como profeta, para ficar em lugar de você. As pessoas que não forem mortas por Azael serão mortas por Jeú, e todos os que escaparem de Jeú serão mortos por Eliseu. Mas eu deixarei 7.000 pessoas vivas em Israel, isto é, todos aqueles que não adoraram o Deus Baal e não beijaram a sua imagem. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Devocionalmente vamos orar com o salmista. O Salmo 85, a página 883. Do versículo 8 em diante. Ouvirei o que o Senhor nosso Deus disser. Porque ele falará paz ao seu povo e a quem vive a sua santidade, para que não caiam de novo na insensatez. Certamente sua salvação está próxima de quem lhe teme. Que sua glória habite em nossa terra. A misericórdia e a verdade encontraram-se. A justiça e a paz se beijaram. A verdade brotará da terra. E lá dos céus olhará a justiça. Sim, o Senhor dará o que é bom. E a terra produzirá seus frutos. A justiça irá à sua frente. E com seus passos abrirá caminho. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. A palavra de Deus, escrita na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículos 5 a 15. Pois o que Moisés escreveu a respeito de as pessoas serem aceitas por Deus pela obediência à lei foi isso: viverá aquele que fizer o que a lei manda. Porém, quanto a ser aceito por Deus por meio da fé, Moisés diz o seguinte: não fique pensando assim: quem vai subir até o céu, isto é, para trazer Cristo do céu. Nem pergunte: quem descerá ao mundo lá de baixo, isso é, para fazer com que Cristo suba do mundo dos mortos. O que Moisés diz é tudo: a mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios e no seu coração. Isso é a mensagem de fé que anunciamos. Se você disser com a sua boca: Jesus é o Senhor, no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Porque as Escrituras Sagradas dizem: quem crer nele não ficará desiludido. Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Como dizem as Escrituras Sagradas: todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem: como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos aclamar a proclamação do Santo Evangelho com o cântico 177 do cancioneiro Laudate.
O Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu São Mateus, no capítulo 14, começando com o versículo 22. Glória te seja dada, ó Senhor. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu o monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 13 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." O Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Gracioso Deus, de amor e verdade, nós queremos neste momento nos encontrarmos ou nos reencontrarmos com a Tua presença e com a Tua mão estendida sempre em nossa direção. Dá, Senhor, também a nós essa voz de comando, nos reerguendo de todas as inseguranças e medos de nossa vida e escutarmos de Ti essa palavra de ânimo e de coragem. Dá-nos sustento neste momento através da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos nos sentar, meus irmãos, minhas irmãs. Pergunto nessa hora a cada um e a cada uma de vocês: tu estás com algum medo neste momento? Ou quais são os teus medos hoje ou nos últimos dias? Medo todos temos, não é verdade? Alguns têm medo de voar de avião, outros de dirigir, outros têm medo da insegurança, medo da violência, que a gente não sai de casa, medo do desemprego,
Pensar na possibilidade de ficar sem a nossa segurança. Medo de descobrir uma doença grave. Medo de um acidente. Medo da morte. Ou medo de perder alguém que a gente ama. E tem gente que tem medo até de fantasma. Ainda hoje. Não se preocupe. Se você tem, você é apenas mais um ser humano. Todos nós os temos. O medo é um sentimento comum a todos nós. E é o que nos permite a capacidade de discernimento para nos protegermos de possíveis perigos do dia a dia, da vida normal. A Bispo Primaz, no domingo passado, falava sobre isso também. Mas é importante que nós tomemos cuidado para que o medo não nos paralise, nos deixe sem a capacidade de enfrentarmos as adversidades. O Evangelho nos mostra Pedro com medo. A primeira leitura nos mostrava Elias trancado dentro de uma caverna. Pedro fica com medo e no relato bíblico, já sobre a água, começa a afundar. Isso acontece num momento específico. Nós que vivemos mais aqui na vida urbana, principalmente quem vive aqui em Porto Alegre, nós estamos acostumados a vermos em todas as ruas que a gente passa, em todos os bairros, a toda hora surgindo a construção de um novo prédio, de um novo edifício, e uns mais altos, outros nem tanto, e sempre naquele canteiro de obras uma quantidade imensa de trabalhadores, de pessoas que estão ali realizando aquela edificação tremenda. Muitos daqueles trabalhadores estão, às vezes, lá, ou no chão, em terra, outros estão dentro da estrutura, mas há alguns que nos chamam a atenção, aqueles que fazem aquele trabalho externo, principalmente quando o edifício já está lá numa altura bem considerável, estão naqueles andaimes pendurados, às vezes lá por cabos, mas que, embora tenham teoricamente uma estabilidade, não tem um chão firme, tanto que ele se mexe. E muitos deles são desafiadores, até mesmo para aquelas pessoas que ali estão. Tu consegue te imaginar naquele lugar, numa altura considerável, naquele andaime, ali realizando, rebocando, enfim? Foi perguntado para uma dessas pessoas, um desses trabalhadores, qual é o segredo para trabalhar numa altura assim tão alta e não sentir medo? E a resposta dessa pessoa foi que o grande problema de quem trabalha lá em cima são as rajadas de vento, que fazem com que o andaime fique aparentemente sem a estabilidade, fique balançando. E ele disse que nesse momento o segredo para não sentir medo era sempre olhar para frente ou para cima, nunca olhar para baixo. Podemos imaginar que talvez se Pedro tivesse tido a oportunidade de trocar algumas ideias com esse trabalhador ou com alguns outros que fazem esse trabalho das alturas, contando o seu segredo para não ter medo diante da força do vento, quem sabe ele não tivesse começado a afundar nesse relato, naquela noite de tempestade, de muito vento.
Pedro sentiu medo de tudo aquilo que estava acontecendo com ele. E provavelmente acabou olhando para baixo, desviando o seu olhar e o seu foco de quem estava à sua frente. Podemos dizer que Pedro ainda não sabia o segredo. Assim como aqueles trabalhadores das alturas, assim como Pedro, todos nós, eu e vocês, experimentamos nessa construção do edifício que é a nossa vida. A nossa vida é como um edifício sendo construído, diariamente. E a cada dia novas experiências vêm se acumulando e novos andares vão sendo colocados e nós vamos sendo levados ainda cada vez mais às alturas. E mais provações, talvez mais insegurança, porque uma coisa é estar no primeiro, no segundo andar, outra coisa é estarmos no 15º, no 20º ou ainda acima. Todos nós passamos e enfrentamos as mesmas provações. Todos nós nessa caminhada sobre as águas do mar da nossa própria vida e existência, todos nós sentimos esta força avassaladora do vento. Pode ser uma doença, ser um momento de instabilidade financeira, uma fase depressiva, a perda de um familiar, um conflito familiar. Muitas vezes as próprias coisas da insegurança da nossa vida social também nos afetam e nos trazem medo. Imaginemos tudo que tem passado, todas as pessoas que vivem nesses lugares de maior insegurança frente a essa quantidade de água que muitas vezes mexe com os nossos rios aqui ao nosso redor. É medo. Nós vemos seguidas reportagens de pessoas que desde lá da última enchente continuam vivendo sob esse peso da insegurança, do medo de que a qualquer hora algo possa acontecer. Então, tanto a nível pessoal quanto a nível social, nós vivemos momentos de insegurança, vivemos momentos de medo. E essas são as grandes rajadas de vento que balançam os andaimes da nossa vida e tiram o nosso equilíbrio, tiram a nossa tranquilidade, tiram o nosso sentimento de segurança. E o que nós mais desejamos é estarmos sempre seguros em algo no qual nós possamos nos amparar e nos segurar. São essas rajadas de vento que despertam em nós o sentimento de medo. A sensação daqueles trabalhadores das alturas, ou a sensação de Pedro diante da força do vento, é tantas vezes a nossa mesma sensação, o mesmo sentimento. E a essa altura, talvez, a pergunta não deveria ser sempre porque estamos com a sensação de estarmos caindo ou afundando, mas para onde está voltado o nosso olhar naquele momento? Consegue perceber a diferença de quando nós pensamos nessa sensação diária que muitas vezes a gente enfrenta, Todo dia tem aquela rajada de vento batendo sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, a nossa família. Para onde nós temos olhado? Aonde o nosso olhar está centrado? Diante dessas rajadas de vento, muitas pessoas preferem olhar para trás e tentar entender o porquê de estarem ou se sentirem assim. Quando eu estava meditando sobre a meditação, eu lembrei nesse momento muito da nossa conversa ao longo dessa semana. Às vezes a gente quer olhar para trás, mas algumas coisas já estão postas para nós já estamos na água, nós já estamos no andaime. Então, a pergunta que nós precisamos hoje já não é mais olhar para trás, é onde está
o nosso olhar, onde os nossos olhos estão fixados. E ainda por último, muitas pessoas preferem fechar os olhos e esperar o que vai dar. Isso sem contar em tantas pessoas que simplesmente olham para baixo e vivem diariamente com medo. Mas Jesus lhe estendeu a mão. E aqui faz toda a diferença neste momento. Mas Jesus lhe estendeu a mão. Segurou e os dois subiram no barco. Agora ele já não estava mais sozinho. Agora Pedro podia recuperar a segurança de saber em quem ele estava firmado, em quem ele havia depositado a sua confiança. Penso que quando aqueles trabalhadores das alturas encerram mais um dia de trabalho, se aproximam novamente de uma porta de acesso ou uma janela, encostam no seu andaime e algum outro trabalhador que está dentro do prédio estende a sua mão e vai ajudando os demais colegas, um por um, a entrar novamente no prédio. E uma vez estando dentro do prédio, eles sentem de novo a segurança e a tranquilidade de estarem em um lugar firme. Esta foi a experiência que Pedro teve quando olha novamente para frente e estende a sua mão para Jesus. Ele foi levado de volta a um lugar seguro. E hoje, a igreja é chamada, e quando eu falo a igreja, estou falando de cada um e cada uma de nós. Nós somos chamados hoje a estendermos a nossa mão para ajudarmos a outras pessoas a voltarem para a segurança do barco. Nós fazemos isso, ou deveríamos fazer, na nossa comunidade de fé, quando vemos alguém sofrendo, quando vemos alguém passando pelo luto, quando alguém passando pela dor, pela divisão, pela separação, quando alguém perdeu seu emprego, quando alguém perdeu a sua segurança. Nós somos chamados a estendermos o nosso braço para o mundo quando nós vemos pessoas que não precisam nem professar a mesma fé que nós, mas estão ali afundando, estão precisando de que alguém com muita empatia estenda a mão e diga: eu estou contigo, eu estou do teu lado, vamos sair juntos. Quem sabe essa não seja a melhor escolha diante dos desafios que essa construção da nossa vida e que as águas do mar nos colocam todo dia. Na sensação de estar nos caindo ou afundando, pode ser uma grande escolha, talvez a melhor de todas as escolhas, nós olharmos novamente para frente, olharmos para cima, estender a nossa mão e permitir que Jesus comece em nós essa obra, que Ele nos segure, que Ele nos coloque novamente num lugar seguro e firme. Hoje, também é Dia dos Pais, e muitas das nossas famílias estão em diferentes lugares, buscando o aconchego dos seus. Podemos imaginar também que a proposta de relação entre nós e Jesus, diante das rajadas de vento que enfrentamos na vida, pode ser a relação entre pais e filhos. Em sua construção ou na navegação pela vida, filhos também terão que lidar com muitos desafios e também sentirão medo. Os primeiros passos, o primeiro dia de aula, a adolescência, a escolha de um curso, a primeira viagem sozinho, o primeiro emprego e assim por diante. Tudo isso traz sempre uma sensação estranha.
E não tem como não sentir medo. E para quem que os filhos normalmente olham? É muito bom, na condição de filho ou de filha, sabermos que temos alguém que, diante da força do vento, estende a mão para nos acolher, para nos abraçar, para nos ajudar e nos levar para um lugar seguro. Aqueles que já não têm mais os seus pais junto a si, devem ter a grande lembrança e também o sentimento de saudade da falta que eles fazem, mesmo que nós sejamos adultos. E aquelas crianças pequenas, mas que logo começam a caminhar, a explorar os cantinhos, que começam já a se aventurar e às vezes sobem uma escada mais rápido do que às vezes a agilidade, né, de um pai, de uma mãe, de uma avó, e vai ali no segundo, terceiro degrau, e quando percebe que de repente precisa voltar, inconscientemente sabe que conseguiu subir, mas descer ainda não aprendeu. E quando se vira, às vezes olha o seu pai, a sua mãe, e simplesmente se joga, na certeza de que os braços daquele pai, daquela mãe estarão ali para lhe segurar. Talvez seja um dos melhores exemplos essa segurança que um filho, antes de assumir aquela razão que promove o medo, possa nos ensinar. Mas mesmo depois, ao longo da vida, um filho sabe que pode se jogar nos braços do seu pai. Assim é com Deus. E assim é que se estabelece essa nossa relação com Ele. Diante de todas essas rajadas, diante de todos os grandes e altos degraus da nossa vida, nós sabemos que nós podemos nos voltar e nos jogar nos braços do Pai. Assim, penso que a grande mensagem do Evangelho para nós nesta manhã e neste domingo é que Jesus foi ao encontro dos seus discípulos. Já lá no final da madrugada, quando percebeu a instabilidade do tempo, o grande vento que havia tomado conta, o barco sendo jogado, o medo dos seus discípulos, faz com que Jesus tome a decisão de ir ao seu encontro. É Jesus que vai em busca deles, para ampará-los, consolá-los e fortalecê-los em todas as suas dificuldades, em todos os seus medos, em nossos medos. E assim eu iniciei a meditação. Perguntei: qual é o teu medo? Qual é o meu? Quais são os nossos medos? É saber que em nossos medos nós podemos olhar para Jesus, que nós podemos buscar nele ajuda, e ele, por sua vez, nos consolará. Precisamos de algo melhor do que essa certeza e essa segurança? Que Ele irá nos consolar, que Ele irá nos fortalecer no meio das nossas dificuldades e de todos esses medos. Sabemos que nós podemos olhar para Jesus e Ele, por sua vez, fará conosco o que Ele fez com Pedro. Imediatamente estenderá a sua mão e nos segurará. Creia, meu irmão e minha irmã, Jesus também veio ao nosso encontro para dizer as mesmas palavras que disse a Pedro e aos demais: coragem, sou eu estou ao lado de vocês, em todos os seus medos, em todos esses tempos delicados, em todas as provações e dificuldades, eu estou ao lado de vocês. Coragem.
Nele, em Jesus, nós podemos confiar em toda e qualquer circunstância da nossa vida. Como é consolador, sabemos que mesmo em toda e qualquer situação, na pior situação, no tempo mais delicado, Jesus está ao nosso lado e a sua mão eternamente estendida, nos dizendo: coragem. Então, meus irmãos e minhas irmãs, hoje, ao olharmos para o altar, principalmente na hora da Eucaristia, da comunhão, escutemos espiritualmente a voz de Jesus, dizendo a mim e a vocês: coragem. Escutemos essa voz mansa e suave, como Elias escutou também, e soube que Deus estava ali, Deus estava presente. Ao nosso Deus toda a honra, toda a glória, pois somente Ele é digno dela, e que em adoração possamos recuperar a nossa intimidade com Jesus, caminharmos com Ele, seguros pela sua mão. Que assim seja, meus irmãos e minhas irmãs. Amém. E vamos reafirmar a nossa fé com as palavras do credo apostólico, que está na página 296, e a uma só voz nós declaramos esta fé, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado ao direito de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de verificar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Que a paz do Senhor seja sempre com vocês. Seja também contigo. Vamos estender a nossa mão com um abraço para quem está mais próximo de nós e compartilharmos essa paz que nós temos em Jesus. Ei, amigo, tudo. Paz. Fazem isso. Meus irmãos e minhas irmãs, apresentemos ao Senhor a oferta da nossa vida e do nosso trabalho, lembrando as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, porquanto que Ele mesmo disse: coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Durante o ofertório e a preparação da mesa, nós vamos cantar o cântico de uma folha que está junto ao nosso cenário, que é uma poesia baseada nesse evangelho, né? Então, vamos escutar essa voz de Jesus dizendo que nós podemos sossegar nele, que ele acalma toda a tempestade. O céu se reveste de trevas.
ti. As ondas aprendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, e seja o encantado mar. A ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a consumir. A noite derruba minha alma, eu peço que venha para mim. E ondas do mal que me cobrem, quem me fará sair? Peço sentir, ó meu mestre, vem logo, venha fugir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, e seja o encantado mar. A ira dos homens, o cheiro do mal, as águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos louvarão Deus andar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, que fazes do céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu. E assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encampeado mar. A ira dos homens, o cheiro do mal, as águas não podem a naufragar, e leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu damos. Amém. A nossa oração eucarística na página 298. O Espírito do Senhor seja convosco. Seja também contigo. Elevai os corações. Ó Senhor, nós elevamos. Demos graças ao Senhor
É verdadeiramente digno, justo, racional e salutar, que sempre em toda parte te rendamos graças ao Pai onipotente, Criador do céu e da terra. Portanto, com os anjos e arcanjos e com toda a multidão celestial, que não cessam de proclamar a tua glória, jubilosos louvamos o teu nome cantando. Sejam dadas ao Deus Pai de infinito poder e amor, por toda a criação e por nos teres feito a tua própria imagem, e porque tendo nós caído em pecado, enviaste misericordioso em nosso socorro, teu único Filho Jesus Cristo, o qual, para a nossa redenção, tomou sobre si a natureza humana, e sofreu morte de cruz, e porque ele, pela oração única de si mesmo, realizou um sacrifício perfeito, completo e suficiente pelo pecado de todo o mundo. Pois o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei. Este é o meu corpo, que é dado por amor a vocês. Fazer isso em memória. Depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, lhe o entregou, dizendo: bebei todos deste, porque este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Fazer isso quantas vezes bebereis, em memória. Dando-te graças pelas inumeráveis bênçãos que por ele recebemos. E aqui te apresentamos, ó Senhor, a oferta de nós mesmos. E humildemente suplicamos que aceites este nosso sacrifício de louvor e ação de graças e te dignes abençoar e santificar o teu Espírito Santo a este pão e este vinho, para que nós, revestidos de tua graça e bênção celestial, sejamos unidos com Cristo em tua santa igreja, mediante o mesmo teu Filho, nosso Senhor, por quem e com quem, na unidade do Espírito Santo, seja toda a honra e glória
Amém. Como nos ensinou Cristo, o nosso Salvador, nós agora nos animamos a orar. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo, e o cálice que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo. Pois nós muitos somos um só corpo. Cordeiro de Deus, que tiras os pecados do mundo. Cordeiro de Deus, que tiras os pecados do mundo. Cordeiro de Deus, que tiras os pecados do mundo. Com todas as nossas orações que nos acompanham ao longo deste culto, nós vamos preparar o nosso coração nesta hora para comungarmos, para recebermos o corpo e o sangue, a presença viva de Jesus em nós e entre nós. Nós vamos preparar espiritualmente, cantando o cântico 141 do Cancioneiro Laudate. Vinde, meus irmãos e minhas irmãs, tudo está preparado. Binário ao 169.
cantando agora o canto de vossa comunhão, a uma só voz dizendo: Ó Deus Todo-Poderoso, rendemos-te graças por nos alimentares com o corpo e sangue de teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E por meio dele oferecemos a ti nossos corpos e almas em sacrifício vivo e santo. Envia-nos no poder do Espírito Santo, para que vivamos e trabalhemos para a tua glória e louvor. Amém. E que o amor de Deus nos una, que a alegria de Deus nos inspire, que a paz de Deus nos envolva e que a coragem de Deus nos sustente. E a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja com cada uma de vocês, com todos os seus, hoje e eternamente. Na próxima terça-feira, nós temos o nosso feirão de usados, nossa aula paroquial das 10 às 16 horas. Todas as doações são bem-vindas, desde roupas, utensílios, louça, tudo é muito bem-vindo sempre no feirão, porque são coisas que são procuradas, né, por muitas pessoas. Então, se você pode ajudar, tem aquelas coisas que estão lá paradas no armário, né, e que a gente pode colocar à disposição. E então está aí o convite e o desafio. Terça-feira também nós teremos reunião da Junta Paroquial. Na quarta-feira, pela manhã, o nosso espaço da igreja aberta, o atendimento, e às 13 horas o ofício da bênção da saúde. No próximo domingo, nós temos o nosso culto no horário normal, mais uma vez reunidos diante do altar, para rendermos a Deus a nossa gratidão e o nosso louvor. Sei que tem algumas pessoas que estão hoje conosco pela primeira vez, e eu vou convidar que a gente, né, se apresente para conhecer. Começa aqui pela frente. Quem é que está pela primeira vez se levanta, por favor. André, tu é a primeira vez aqui? Sério? Então vamos começar aqui pela frente. Se apresenta aí para o povo, diz o nome. Eu sou Douglas, eu sou da Catedral Anglicana do Redentor, popular Igreja Cabeluda, no Pelotas. Atuo como ministro lei e hoje estamos aqui para minha esposa fazer uma prova e eu resolvi fazer uma visita para o amado reverendo e para a amada igreja. Amém. Meu nome é Andréia e eu também frequento a Catedral do Redentor em Pelotas, nossa cabeluda, porque tem uma era grudada nela, para quem não sabe, e agora eu estou começando a ajudar na casa de Betânia e faço o trabalho que o irmão está fazendo aqui. Eu fotografo todo o tempo culto e também coloco nas redes sociais e estou começando na página da Catedral também. Maravilha! Bem-vindos, então, leva um abraço para Pelotas. Então, para a gente não perder assim, o ritmo das Andréias. Eu sou a Andréia, sou moradora de Porto Alegre. Digamos que eu participo e acompanho vários projetos junto da igreja e não venho nos cultos. Aqui na catedral é a primeira vez. Vai, então, e seja a primeira de muitas, né? Meu nome é Josimar, eu me mudei aqui para o bairro faz um mês e a gente é do encontro de André e a gente veio acompanhar. Muito bem, e vieram da onde? A gente morava antes no Rio Branco. Ah, tá, mas em Porto Alegre. Isso. Ah, muito bem. E o Eduardo, também mudei aqui, sempre. Sou energia. Ah, é? Ó. Vim participar. Que maravilha, então, bem-vindos também.
E aqui. Fala alto, senão que a gente não vai escutar. Vai pra fora, isso aí. Meu nome é Jonathan, eu moro aqui no centro e eu decidi passar aqui hoje. Primeira vez na igreja. Não tinha passado durante a semana aqui, não? Não. Familiar? Jonathan? Então bem-vindo também, Jonathan. Eu sou um centro histórico, então aí, ó. Vamos fazer as vizinhanças, tem vários morantes aqui para você. Então, acho que aqui os visitantes são esses, né? Diz que se a gente não apresenta um colega, mesmo que seja de casa sempre, né? Pode ficar meio chato, né? Então, para quem não conhece, tá lá o meu compadre, né? Mas ele é reverendo também, reverendo Paulo Duarte, pároco da nossa paróquia Cristo Redentor em Araranguá, Santa Catarina. Cadê minha filhada? Já saiu? Bem agora foi no banheiro. Tá ali a Laís, filha do reverendo Paulo, minha filhada, né? Eu e Paulo, nós estudamos juntos no seminário, então por isso que essas ligações são bem estreitas, né? Então, bem-vindo, Paulinho, bem-vinda, Laís. Obrigado. Eu queria convidar aqueles que estão aqui hoje, todos os pais, ou quem sente no seu coração o exercício da paternidade, né? Uma vez uma irmã da igreja disse assim: reverendo, eu queria ter ido lá junto. Eu disse: por que não foi, né? Porque eram só os pais, mas ela disse: eu queria ter ido porque eu criei os meus filhos, né? Então, às vezes, a gente tem muito aquele conceito, né, limitado, né, da paternidade. Então, todos aqueles que exercem a paternidade, que vivem, então, eu queria convidar os pais para que viessem aqui na frente, para a gente fazer um momento de oração. Sorridentes, né? Felizes, né? Muito bem. Isso aí, Cassiano, isso aí. Vamos se aproximar mais aqui. Vamos virar um pouquinho aqui para o altar por enquanto. Queria trazer uma reflexão exatamente, né, por essas questões que elas são tão distintas, né, da nossa vida. Então, assim, o que nós estamos fazendo hoje aqui? E vocês veem aqui na frente, né? A gente se reúne em ação de graças para celebrar o Dia dos Pais. E na tradição anglicana, a gente reconhece a família não como uma estrutura rígida ou idealizada, mas como uma comunidade de amor, de cuidado e de graça, chamada sempre e diariamente a refletir o próprio amor incondicional de Deus por cada um e cada uma de nós. Paternidade é vocação, se manifesta naquele abraço que acolhe, na presença silenciosa que apoia, no sacrifício diário e no ensino da justiça e da compaixão. Olhamos para a paternidade em todas as suas formas. Celebramos os pais biológicos, os pais adotivos, os avós, avós, os padrinhos, as mães que se tornam pais, os mentores e todos aqueles que assumem, né, ou assumiram com fidelidade a missão de guiar e de cuidar. Lembramos-nos diariamente daqueles que carregam a saudade de seus pais que já estão na presença do Senhor, e daqueles para quem a paternidade possa trazer marcas de dor, confiando todos ao consolo do Espírito Santo, que o Pai Celeste, do qual toda a paternidade no céu e na terra toma o nome, possa fortalecer a cada uma de nós, na nossa comunidade, para que nós possamos exercer esse chamado sempre com sabedoria, com mansidão e com fidelidade. Oremos. Amado Deus, amado Pai, nós queremos nesse momento te louvar, Senhor, por todas as preciosas vidas que estão aqui diante do altar, por aquelas que nos acompanham virtualmente, por aquelas que viajaram para estarem mais próximos dos seus também amados,
todas as pessoas que por algum motivo hoje também não podem estar aqui, talvez pela doença, enfermidade. Estende, Senhor, a tua mão em direção a cada pessoa aqui, Senhor, a cada lar aqui representado. Que tu possa, Senhor, derramar a tua bênção, este amor em plenitude, né, que transborda nos nossos corações. Ensina-nos, Senhor, diariamente como amarmos melhor, como amarmos como tu nos amas, amor sem medida, amor sem exigência, amor por doação. Em todas as fraquezas e medos, como diz a liturgia de hoje, que cada um de nós aqui, cada uma de nós já tem enfrentado, ainda em frente, Senhor, nos fortaleça e nos dê essa palavra de coragem, para que consigamos continuar esta caminhada com zelo, com dedicação e com amor. Finalmente, Senhor, derrama abundantemente toda a tua bênção sobre cada um e cada uma de nós, hoje e sempre. Amém. Amém. Então, que todos aqui sejam ricamente abençoados nessa graça e nesse caminho. Deus nos fortaleça, sempre nos dando a coragem, que eu acho que é uma das palavras centrais do Evangelho nesta manhã, né? Coragem para a gente sempre seguir em frente, mesmo quando a gente se sente desanimado. Amém? Amém. Deus abençoe. E vamos ficar em pé então para a nossa despedida. Lembrando que lá na saída tem um cafezinho, tem um chazinho, sempre para dar uma aquecida no corpo, no coração e também na alma. Ide na paz de Cristo, sede corajosos e corajosas, sejam fortes no testemunho do Evangelho e sempre sirvamos ao Senhor com muita alegria. No poder do Espírito Santo. Aleluia. Então vamos finalizar nosso ofício cantando do Inário o hino 268.